Quanto tempo eu não apareço aqui no YouTube, nesse canal no YouTube? Já são 12 meses? Se não são, já tá bem próximo de completar aí 12 meses que eu não gravo vídeo pro YouTube. Eu já havia mencionado com vocês que tava difícil, né? Que tava difícil a adaptação, a readequação aí das nossas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão nesse modelo aí, nesse formato remoto, né? Tivemos que readaptar tudo, aprender a lidar com novas metodologias, tecnologias, novas mídias. Então foi uma dificuldade. Além disso, também já havia mencionado a falta de equipamentos, a falta de uma boa câmera. Eu tava gravando pelo. Ainda tô sem câmera, ainda não tenho câmera. Pedi emprestado uma câmera de celular, porque o meu celular não troquei ainda, não tenho câmera ainda. Falta de microfone, falta de cenário, né? Eu gravo aqui na minha casa, no meu cantinho de leitura, de estudo, onde escrevo, onde eu desenvolvo as minhas atividades, eu trabalho mesmo. Então, por todas essas dificuldades, eu dei essa pausa. Eu precisei dessa pausa, mesmo porque eu precisava me adequar, me adaptar a essa nova rotina aí de trabalho, aí no formato EAD, um modelo online aí que a gente não estava adaptada, né? Então, eu dei essa pausa aí nos vídeos, né? Nas nossas resenhas por vídeos. No entanto, as resenhas, as indicações de leitura continuaram acontecendo lá no nosso perfil no Instagram, @feminismo em livros. A gente estava por lá. A gente não parou com as atividades, a gente parou com os vídeos aqui no canal, mas a gente não parou com as atividades, mesmo porque Feminismo em Livros é uma das ações dos projetos de pesquisa e extensão que eu desenvolvo na universidade onde eu trabalho. Então, era um clube era não, ainda é um clubinho de leitura, onde nós líamos apenas obras escritas por mulheres, professoras e alunos se encontravam uma vez por semana para debater, para ler junto. Veio a pandemia, a gente teve que readaptar e trazer esse nosso clubinho para as mídias sociais, né? A gente trouxe para o Instagram e para o YouTube. Então, as atividades continuaram acontecendo, Feminismo em Livros está todo vapor, nosso clubinho, acontecendo quinzenalmente. Os encontros ocorrem via Google Meet. Já estamos no quarto livro, desde que começou a pandemia. Lemos O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, lemos Úrsula e Caliban e a Bruxa. Inclusive, Caliban e a Bruxa eu deixei resenha aqui, né, no canal. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer o livro. Mesmo que eu tenha lido nesses 12 meses em que eu parei, né, eu não trouxe todos os livros que eu li, eu pensei em apresentar aqui desses 2 últimos meses, apesar de uma rotina de trabalho tensa, um volume de trabalho, né, um grande volume de trabalho, eu acho que eu consegui manter uma boa rotina de leitura. Eu acho que sim, eu acredito. Eu fiz uma lista aqui do mês de abril e do mês de maio dos livros que eu li para apresentar para vocês. E eu percebi que o formato que eu estou lendo é mais o e-book, né, no Kindle. Por quê? Porque é um momento feito que eu estou me preparando para dormir, que eu estou colocando o filhote, né, meu filho para dormir, e eu pego o Kindle ali e vou procurar uma leitura. É esse momento que eu tenho aí para ler. Então eu mudei muito o formato. No entanto, não parei de adquirir livros físicos, exemplares físicos, continuo adquirindo muito livro físico, mas a leitura está se concentrada ali. Eu observei aqui nessa lista que eu fiz, né, da leitura de abril e maio, eu observei essa mudança no formato. No mês de abril, eu li aí alguns contos, alguns ensaios e até romances. Ai, eu tô lendo romances, voltei a ler romances, há muito tempo que eu não lia romances, contos, né? Só estava lendo concentrada ali em textos não ficcionais, em textos da sociologia, da filosofia, ou até da minha área mesmo de pesquisa, que é a geografia feminista. Então, voltei a ler, tô encontrando um tempinho aí para ler ficção também. Vamos falar em vídeo não ficar muito longo? E no mês de abril, eu acho que eu mantive, como eu falei para vocês, eu mantive uma boa rotina, eu gostei do que eu li. No mês de abril, eu comecei lendo, gente, um conto que me pegou, da Charlotte Gilman, e
que ela escreveu ali no início do século XX, Papel de Parede Amarelo, estava gratuito na Amazon, então eu li esse texto, me fez refletir bastante nesse momento pandêmico, né? A questão da pandemia, feminismo e saúde mental. É uma mulher ali que entra em depressão, vai se tratar, e a ociosidade, aquele tempo, né, aquele período de ócio para o tratamento acaba fazendo mal para ela, porque ela quer escrever, ela quer trabalhar, e aquele tempo do ócio acaba fazendo mal para a saúde mental, ela acaba enlouquecendo de fato, mas não é spoiler. O que acontece durante o conto não vou aqui mencionar para que vocês possam ler. Lá é um texto muito bacana, um texto que me fez refletir demais esse período que nós, mulheres, estamos vivendo aí com a rotina, com o nosso trabalho não remunerado e o nosso trabalho remunerado no mesmo espaço-tempo. Então, isso tem aí nos gerado aí muito cansaço físico e mental. Então esse texto me fez refletir bastante. Outro que eu li, ai gente, que eu tô amando, é participar do clube de leitura mediado, né, de curadoria da querida Trisha Esteban, do Reticências Blog. A gente leu no clubinho Reticências Blog, no mês de abril, Contra os Filhos, de uma autora chilena. Eu não tô com ele aqui, vou postar para vocês aí. É um texto que faz refletir muito, né? Que nos traz reflexões muito interessantes, muito pertinentes sobre por que temos filhos, né? Sobre a maternidade compulsória, principalmente, sobre essa cobrança da sociedade para que as mulheres tenham filhos, né? E isso faz eu fui mãe, eu não fui mãe muito jovem, eu fui mãe após os 30, né? Então eu senti essa cobrança, né? Essa cobrança da sociedade, da família para a maternidade. Então ela nos faz refletir muito por quê, né? O porquê dessa cobrança. Então é um texto assim que eu gostei muito de ler aí no Leia Mulheres, no clube Leia Mulheres Hortolândia, mediado pela Trisha do Reticências Blog. Ela também está com outro clube de leitura do Reticências Blog, que lemos sob mediação dela também, Ensinando o Pensamento Crítico, da Bell Hooks. Eu sou super suspeita para falar da Bell Hooks, sou muito apaixonada pela autora, tenho resenha aqui no canal sobre um livro dela também, sou muito apaixonada. A Bell Hooks é uma das minhas autoras prediletas, é uma das autoras que eu leio muito, que eu cito muito nos meus trabalhos, nas minhas publicações. Eu gosto muito da autora, e nesse Ensinando o Pensamento Crítico ela nos traz 32 ou 33 ensinamentos para pensar, para refletir sobre a pedagogia engajada, sobre a pedagogia crítica, sobre qual o nosso papel enquanto professores, né? E me fez refletir muito sobre o nosso papel de professores nesse período da pandemia, sobre a condição dos nossos alunos ao acesso às nossas aulas, às nossas atividades, né? Tendo em vista todas as questões de desigualdades sociais, muitos dos nossos alunos não têm acesso às tecnologias, então tem me feito refletir bastante. Então foi um texto assim que me fez muito bem ler, né? Como todo texto da Bell Hooks, a gente termina e fica dias refletindo sobre aquilo que ela escreveu, e é uma linguagem tão fácil, tão acessível, e que o texto flui, né? É um livro de aproximadamente 300 páginas, mas que flui. Li também no e-book. Outro texto que eu li, que eu queria muito ler, que eu li para o trabalho mesmo, né? Eu li para o trabalho, eu queria fazer fazer uma citação, foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu já havia lido esse texto quando eu tinha uns 19 anos, né? 21 anos, não lembro. E, cara, valeu reler. Porque quando eu li lá no passado, eu achei um texto denso, um texto chato, um texto complicado, uma linguagem difícil. Dessa vez que eu li, eu falei, uau, por que eu não reli antes, né? É um texto muito interessante para a gente refletir sobre a condição, papel de gênero
né, nas relações profissionais, na produção acadêmica, né? Eu precisei desse texto porque eu estava produzindo um texto, esse assunto, esse tema, papel de gênero nas relações profissionais, na universidade, na escrita acadêmica, né? E como a produção feminina foi afetada nesse período da pandemia. Então, é um texto, assim, que dessa vez foi muito fluido, né? Dessa segunda vez que eu li foi muito fluido. Não sei se é porque eu precisava dele para poder citar no meu trabalho, ou se é porque realmente agora eu li com outro olhar, né? Com outra expectativa e com uma outra visão sobre Virginia Woolf, sobre aquele momento, aquele período que ela estava escrevendo, né? Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu vou fazer uma resenha sobre, né, uma resenha, um vídeo apenas sobre ele, então eu não vou me ater muito. No momento em que eu lia esse livro, ela cita algumas autoras, ela cita Jane Austen e as irmãs Brontë. Eu fiquei tão fascinada pela forma que a Virginia Woolf falava do trabalho, né, mencionava o trabalho das irmãs Brontë, que, gente, olha o que eu fiz. Eu li o Morro dos Ventos Uivantes, devorei, inclusive fiz resenha, tá lá na nossa página no Instagram, corra lá que tá lá disponível a resenha. Achei fabuloso essa leitura. Por que que não li antes? Ficava me perguntando, uau, por que que eu não li antes? E me deu vontade de ler todas as irmãs Brontë. Já comecei Jane Eyre e tô amando, né? É uma leitura muito gostosa. Então, foi por influência da Virginia Woolf que eu decidi ler o meu Morro dos Ventos Uivantes. Não vou também falar muito sobre ele, porque eu quero fazer resenha aqui no canal dos dois juntos. Quero fazer dos dois juntos para falar sobre, para falar um pouquinho sobre cada e por que esse livro me influenciou a ler esse outro. Então eu não vou me ater. Então essas foram as minhas. Também lemos também no Reticências Blog, mediado pela atriz Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Gente, livraço, não vou falar muito dele também, porque vou fazer uma resenha dedicado só a ele, porque vale muito a pena. É um textão que vale muito a pena ler. Eu acho que todos da Angela Davis a gente precisa ler. Então eu não vou me ater muito sobre ele, porque eu vou fazer uma resenha para o canal. Outra que eu li no mês de abril, ainda no mês de abril, estava por aqui, uma novela muito famosa no Brasil. Temos até um filme, né, baseado nessa obra, na novela de Clarice Lispector, que é a história, né, de uma menina que migra para a grande cidade, para São Paulo, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, e ali conta, não vou falar demais para não dar spoiler, para vocês lerem, porque olha só, ele é bem fininho, vocês leem em 40, 50 minutos, é aquele livro, aquele texto que você devora, muito fluido, é muito gostoso de ler, conta a história da Macabeia, essa menina que migra, uma menina muito romântica, com muitos sonhos, com muita expectativa, né? Ela traçou muitas expectativas, muitos sonhos dessa sua vida. Então, vale dessa sua nova vida na grande cidade. Então, leia, gente, vale a pena. Eu acredito que ainda está disponível gratuitamente no Kindle, na Amazon. Então, vale a pena ler. Outro texto que eu li foi outro conto indicado que a minha querida colega aí de YouTube, a gente se conheceu aqui no YouTube, depois expandimos a nossa amizade lá pro Instagram e ela indicou Maria Eduarda Não Precisa de uma Tábua Ouija. Tá disponível no Kindle gratuitamente, é de uma sensibilidade da Thaís Campolina, uma autora fenomenal, né, que tem uma sensibilidade enorme para escrever a volta, o retorno das aulas presenciais, na perspectiva, na visão de uma garota de 12 anos. As aflições, as angústias, os medos e as novas formas de readaptar com escolas, com seus colegas, com seus professores, como que vai ser essa readaptação. Então, é de uma sensibilidade enorme, vale muito a pena ler. Esses foram os textos, os livros e textos
que eu li no mês de abril. Eu acho que foi bom, foi uma quantidade bem bacana, bem razoável. Além disso, eu também estou lendo Mulheres que Correm com os Lobos, com o Clubinho Feminismo em Livros. Então, ali continuo lendo, né? Nossos encontros são quinzenais, quinzenalmente discutimos um capítulo, então eu tenho 15 dias aí para ler um capítulo para encontrar com as meninas. Então a gente continua lendo. Não vou falar muito sobre ele, porque eu quero, depois que terminar, depois que acabar no clube, eu quero vir e fazer uma resenha dele, falar dele, acabar a leitura. Então, em maio, a gente leu no clube, no clube Leia Mulheres Hortolândia, mediado pela atriz. A gente leu Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, uma autora cubana. Um livro, gente, olha a diagramação. Sensacional, você lê em 40, 50 minutos. São cartas que uma garota, uma menina, escreve para sua mãe, para a mãe que morreu. Então, ela é uma órfã, está sendo criada pela tia e pela avó. E nessas cartas, ela conta para a mãe como a sua vida está sofrida sem ela. Como ela sente falta da mãe, como ela está sofrendo a ausência dessa mãe. Tem algumas cenas, mas escrito de uma forma muito delicada, que não assusta a gente. É escrito com muita sutileza, como se fosse ali uma criança escrevendo, né? Então, é muito bonito. Eu gostei demais, super recomendo. É um texto muito fluido e eu estou aí nessa vibe de ler autoras latino-americanas e daqui a pouquinho eu vou contar por quê. Então eu tô nessa vibe, então eu gostei muito dessa experiência. Outro texto que a gente tá lendo é No Outro Clube, mediado pela Trisha Esteban, Reticências Blog, é por um feminismo afro-latino-americano da Lélia Gonzalez. Esse livro aqui, ele é o compilado que foi organizado pela Flávia Rios e pela Márcia Lima, dos ensaios, conferências, artigos da querida Lélia Gonzalez. Eu sou muito apaixonada pela escrita da Lélia Gonzalez. Eu utilizo alguns ensaios dela para uma das disciplinas que eu ministro. Então, eu queria muito esse livro. Queria demais esse livro, eu estava sonhando com esse livro e estava demorando comprar porque ele estava meio caro. Mas quando a Trisha lançou essa ideia da gente discutir no clube que ela organiza, eu não pensei duas vezes. Puf, comprei o livro, tô lendo, assim, eu falei, meu Deus, foi um investimento, né? Um investimento. Nem vou falar muito dele aqui, porque eu vou fazer uma resenha aqui, um vídeo só sobre ele, né? Tamanha minha paixão por esse livro, né? Então, por influência, né, dessa obra linda, maravilhosa, eu tô com muita vontade de ler mais autoras latino-americanas. E aí, então, tá chegando aí, comprei alguns, tá chegando aí, depois eu mostro pra vocês. Quero ler mais autoras brasileiras também, então no próximo vídeo, quem sabe eu mostro aí pra vocês o que tá chegando e o que eu pretendo ler, né? Outro texto que eu li, gente, por que que eu não li esse texto antes? Eu tenho esse livro, Interseccionalidade, da Carla Cottrani, há muito tempo na minha estante. E aí eu, falando sobre interseccionalidade, a gente começou a discutir em um grupo de estudo, eu e algumas colegas, né, que trabalhamos nessa mesma linha de pesquisa, geografia feminista, feminismo teórico. A gente começou a discutir o que é interseccionalidade na perspectiva do campo teórico, né? Uma metodologia, é uma vertente do feminismo, enfim, né? E aí uma delas falou assim, não, vocês precisam ler o texto da Cottrani, porque a Cottrani,
a Carla Cochrane, ela vai esmiuçar ali o que é interseccionalidade, né? A interseccionalidade surge ali a partir do feminismo negro, surge no feminismo negro, pertence ao feminismo negro. Então, foi um texto muito bacana para a gente entender de fato o que é interseccionalidade, de fato o que é sororidade, o que é de fato muitos termos que a gente utiliza e que alguns casos estamos utilizando de forma errada. Então, foi muito bacana, gostei demais de ter lido. E, gente, também li, eu acho que em 2 dias. Não dá para ler em um dia numa sentada, por quê? Numa sentada. Acho que não ficou legal. Mas, porque te apresenta alguns conceitos do feminismo teórico, do feminismo filosófico, que a gente precisa ficar parando para ir lá nas notas de rodapé, ou para ir num texto de apoio. Então, por isso que não dá para ler tudo em um só dia. Mas vale a pena. Outro texto que eu li, que depois que eu li O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, eu fiquei muito incomodada, né? Eu falei, nossa, essa autora arrebenta, é demais a reflexão que ela faz sobre feminismo e saúde mental. Eu preciso ler outra obra dela. E aí eu encontrei outra obra dela disponível gratuitamente no Kindle, que é A Terra das Mulheres. E eu peguei o livro, tipo, não foi fluido, não rolou, demorei mais de um mês para ler. É a minha leitura de maio, mas que eu terminei agora em junho, porque não flui. É um texto, indico a leitura, mas assim, apesar de ter algumas sacadas que eu curti, eu falei, nossa, bacana, muito legal essa perspectiva aí da sociabilidade, da solidariedade das mulheres, porque é um país em que existe só mulheres, não tem homens. Teve algumas ideias que ela deixou solta, tipo a questão da procriação. Algumas mulheres eram escolhidas para a maternidade, mas não diziam como isso acontecia, já que lá não tinha homens. Né? A ideia da paternogênese não ficou clara, não ficou bem explicada. Outra coisa que me incomodou bastante é a questão da eugenia, a ideia de eugenia que ela apresenta no texto, sabe? Reforçando esses critérios, né, de seleção natural aquilo foi me incomodando bastante. Então temos problemas nos textos assim que incomoda a gente, que incomoda, né? A gente que pensa um feminismo, um feminismo plural, né? Então aquilo nos incomoda, mas vale a leitura porque ela traz algumas ideias sobre nesse país não existe competitividade e rivalidade feminina, que eu achei muito legal, né? Que de fato que elas vivem ali uma sociabilidade e solidariedade muito interessante, né? Então é muito, muito legal nessa perspectiva. Não vou falar demais porque aí eu começo a dar spoilers, mas assim, vale a leitura. Outro texto que eu li, assim, que não é de autora mulher, é de um autor homem, que é o Henri Bugalho. É um cara que eu curto, que eu sigo aqui no Instagram, no YouTube, sou inscrita no canal dele, gosto do trabalho dele, acho ele um cara muito bacana. Então estava disponível no Kindle gratuitamente um livro de contos dele, Fantasma, Vampiros, Demônios e Outros Monstros, que foi inclusive indicado pela Natasha Heinemann do Redemoinhando. Então eu li, não é o meu gênero literário preferido, mas eu gostei, é uma leitura gostosa, uma leitura fluida para distrair, assim, distração, li acho que em 40, 50 minutos também. O texto, né, é um livro de contos, contos bem curtinhos, então é um texto assim que serviu assim para distração mesmo, não lembrando que não é meu gênero. Outro conto que eu gostei, que eu li, gostei muito, que estava gratuito na Amazon, A Espera, da Lígia Fagundes Telles, né, foi um texto aí que ela publicou e foi reeditado e apresentado uma versão mais curta por ela mesma. E gostei também, né? É um texto muito delicado de uma mulher ali descrevendo a espera dela, o processo de espera da pessoa amada e como que é esse retorno e como é o abandono, o sentimento dela do abandono. Então, vale a pena ler, gostei, vale a pena ler. Essas foram as minhas leituras. Como eu falei para vocês, eu acho que foi legal. Para o volume de trabalho que eu tive nesses meses, com aulas, pesquisa, extensão,
fluiu. Eu acho que é um número adequado aí, bacana, né? Se a gente pega aqui, olha, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Deixa eu tentar mostrar, né? É bem bacana. Eu acho que é um número razoável. Fora esses que eu li aqui no Kindle, Mulheres, Classe e Raça, da Angela Davis, Ensinando Pensamento Crítico, da Bell Hooks, todos esses outros contos, Terra das Mulheres, todos esses que foram aqui no Kindle. Então eu acho que foi um número razoável, né? Eu espero manter esse número, eu espero manter com toda a força nos clubes que eu já estou. Eu estou em 4 clubes, né? Leitura Coletiva Alcateia, Reticências Blog, Leia Mulheres Hortolândia e o meu clubinho Feminismo em Livros. Então eu espero manter pelo menos esses textos dos clubes e mais um ou outro conto que eu acho interessante. Eu espero manter essa rotina de leitura. Mas eu preciso saber de vocês. Vocês estão lendo? O que vocês estão lendo? Quais os gêneros literários que vocês mais curtem? Que vocês qual desses que eu mencionei aqui que vocês esperam de fato ver uma resenha, né, no canal, né? Quem ainda não é inscrito, se inscreva, se gostou, curte, não tenho problemas com críticas. Então é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês estão lendo. Um grande abraço e até a próxima.